terre. Il falou sobre a sua missão na terra. E o que vai fazer para salvar as pessoas. Très spécial. Era plano muito especial para a salvação e redenção do mundo. Eu vejo esse texto e vejo como se fosse Jesus comando suicida. Veio com uma missão especial para aceitar morrer pelas pessoas. Não é uma brincadeira. E depois de ter dito isso tudo, cumpriu na cruz. E ressuscitou. Depois de ressuscitar, ele se assassinou. Depois de se assassinar, e viu o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes. Desde aquele dia até no presente, o Espírito Santo está operando. Nós estamos no tempo do Espírito. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós não vamos falar que o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós vamos falar que o Espírito do Senhor está em mim. Está em mim. Porque a Bíblia nos diz: o Espírito Santo, quando virá, é o Espírito do Cristo mesmo. Quando virá, estará dentro de nós eternamente. Como estamos aqui, nós escolhemos Jesus como Senhor e Salvador. Veio na forma espiritual dentro da nossa vida. Como entrou na nossa vida, pegou as capacidades de operar divinamente na nossa vida. Por isso é muito importante saber o tempo em que estamos. Cristo em nós tem que ser operacional dia após dia. Todos os dias que nós vivemos, é preciso o Espírito Santo operar. É preciso andar segundo o Espírito Santo. Porque não é nós que vivemos, é Cristo que vive. Por isso, na nossa dispensação, é preciso saber que nós andamos com Jesus todos os dias e em tudo que nós fazemos. No Ministério Salém eu preguei. Eu disse: hoje em dia, Evangelho é homem. Evangelho. Oui, tu solo na forma de definição. Sim, nós damos na forma de várias definições. Mas na forma mas nas profundidades. Nós falar de evangelização, nós falamos de morte, ressurreição e a vida de Cristo. É a pessoa de Cristo que anunciamos. E essa pessoa que anunciamos não está no céu, mas está nos nossos corações. Como está em nós, e nós somos evangelho. Evangelho és tu. Outro termo diz: se vão dizer nós, ou citar o nome, Jesus. Como eu, Jesus Garcia. Se vão procurar Jesus, eu sou Jesus. Estão me acompanhando? Donc Cristo dentro de é a imagem de Cristo que as pessoas veem. As pessoas vão enxergar Cristo no seu caminho. Se as pessoas querem procurar Cristo hoje, Cristo é porque você carrega Cristo em ti. Como tu carregas ele, quer dizer que evangelho em todas as fontes. Como estou a pregar, é Cristo que prega. Como eu falo, é Jesus que fala. Deus já não vai descer vestir a carne como era antigamente. Na nossa dispensação,
Nzambe nde akota na mitema na biso nde akoma nzoto. Deus entrou na nossa vida e tornou corpo. Yango na yakati na biso. Por isso dentro de nós Beloko moko. Vamos saber de alguma coisa. Que Jesus Esayo. És tu? Azayo. És tu? Azanga. Eu. Nana zola nanga. Est-ce que tu comprends? Será que estão a entender? Nana zo tozo passagem moko. Eu queria que pegássemos essa passagem. Passagem moko. Essa passagem. Essa là était kati na biso to comprendre que nana zo baka Yesu yo so baloba Yesu c'est toko Yesu. Que vai nos fazer entender que Jesus é eu e tu. Eu e tu não. Toko Yesu. Que é eu Garcia, Jesus. C'est ça. Koloba eu et tout mais ngande na sa Yesu koloba donc Yesu nga Yesu yo Yesu ye biso nyonso bien que okoba et tout mange il faut otiango penza personnaliser ngo mbala moko. Amen hein. Amen. Tosi Matthieu chapitre 9. Pegamos Mateus capítulo 9. Toso tanga texte moko. Vamos a ler texte. Ya tokoye kola tout au long semaine mobile. É que vamos aprender durante toda essa semana. Esse texte moko kitoko. É texto muito lindo. Toko developer makambo ya kitoko pe malamu kati na biso. Vamos desenvolver muitas coisas boas dentro de nós. Matthieu chapitre 9. Mateus capítulo 9. Tobandiango kobanda na verset 1 na verset 8. Começando no primeiro versículo até 8. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Jésus étant monté dans une... Matthieu chapitre 9. Hein? Jésus étant monté dans une barque, il traversa la mer et allant dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique qui couchait sur un lit. Jésus, voyant l'air froid, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc on fait dans verset 8. Nós vamos nos basear no versículo 8. Amen. Amen. Bolanda lisolo oyo. Acompanhe essa história. Eza lisolo moko eza mwa moke na parallèle na oyo eza kolobela na mokanda na Marc 2 mosusu mpe ezolobela na mokanda na Luc chapitre 5 je pense. É paralelo com o livro de Marcos 2 e Lucas que nós eza lisolo ya paralytique boko. É a história de um paralítico. Wana azalaki kotambola te. Esse paralítico não andava. Et soko te na lisolo mosusu je pense na Luc ou bien Marc balobi ke bamemaka ye na chipoi. E se vê bem no Lucas ou Marcos disseram que levaram. Bamemaka ye penza na kati ya chipoi. Na kati ya cadeira de dato bata. Eles levaram, colocaram ele na banca na babiloko ya komemela oyo. Amen hein? Me acompanhe bem. Mais biso tozo na contexte o babika ba memeli paralytique. Nós vamos falar do contexto que levaram para ele. Yesu anguti musala na mboka mususu. Ele sai em serviço de outra terra. Aye na mboka oyo azalaki lokola na quartier général ne na siège ne na Capernaum. Veio onde era a capital para ele que era Capernaum. Akoti entrou. E quando desce do barco, e levaram-lhe paralítico. Ele diz, e quando viu esse paralítico, ele disse, meu filho, seus perdão estão perdoados, seus pecados estão perdoados. E as pessoas olharam para ele. Que tipo de pessoa de ter o poder de perdoar os pecados dos homens? Quer dizer, está blasfemando. Bem amado Senhor, eu quero fechar parêntese nesse lugar. Jesus sai do barco e lhe levaram
mutu moko aza na problème vieram como uma pessoa que tem problema azotambola te que não está a andar mais aza na situation moko ya bien te e não está numa boa condição. olie abanda mbala moko na kobikisa Em vez de começar a salvar, abandi mbala moko na kolimbisa masumu começar a perdoar pecado. mais so tokei na Jean chapitre 9 Mas se não ia João 9, tomona aveugle ne moko boye mas vamos ver o 6. bafuni Yesu Perguntaram a nani Jesus, asalaki lisumu quem pecou abotama aveugle para ser nascido cego? est-ce que eza papa na ye Será que seus pais? bien mama na bango Ou sua mãe? bien bakoko na bango Ou seus mais avós? Yesu alobi E Jesus disse, eza ni papa nem pai, ni mama nem a mãe, ni bakoko nem mais os eza avós, po nkembo na Nzambe emonisama na nzela mwana mas mobali é para a glória de Deus se mais manifestar no epai ya caminho dele. paralystique oyo Mas nesse paralítico, bible elobi na biso a Bíblia nos diz, mwana mobali oyo asengi meme pardon du péché te asali confession te esse homem nem fez a confissão, nem pediu nde perdão. bazomemela E ye quando está nde levando para ele, bazopusana e quando se aproxima, mbala moko Yesu e Jesus adevance bato bango avançou para as pessoas alobi na bango boye e disse basumu no elimbisami que seus pecados estão perdoados. soko te na bible omona esika moko te mwana mobali asengaki pardon du Se péché vê na Bíblia, não vamos encontrar nenhum sítio que pede perdão dos mais pecados desse Yesu homem. avant abikisa ye Mas antes de o curar, akenda kotraite problème ezalaki lié na kati ya vie na ye e foi tratado o problema que estava ligado na sua família. Yesu ayebaki deja ke problème oyo ebetaki mwana mobali oyo eza nde lisumu moto ebetaki ye na maladi Sabia que o que aconteceu com esse homem era por causa do pecado. lokola asalaki mingi mabe Como fez muito mal, esali ke ememe na maladi wana lhe levou para essa doença. bozolandanga très bien Estão me acompanhando? sikoyo maladi wana Agora, essa doença, po ebika para ser curada, po ezwa kimia para ter a paz, po mwana mobali oyo azwa su makasi ya kotambola para ter mais a força de il andar, faut wana na kotraite problème oyo eza guerre entre santé ya motu wana na nzambe parce que yango moto eza base ya maladi é primeiro tratar a guerra da saúde dele e a Deus, porque é a causa da doença. mais motu oyo aza kuna pene motu oyo aza na maladi pene bato bamemaki epai na Yesu A pessoa que está doente, as pessoas que carregaram-lhe para Jesus, nayebi te soki bayebaki problème eu yango não sei se conheciam o mais problema, Yesu oyo aza nzambe mas Jesus, que é Deus, ayebi source ya maladi ya motu sabe a fonte da ayebaki doença desse source ya homem, problème ya motu sabe wana a fonte do problema ndenge desse moko ngai homem. na yo bien aimé Da mesma maneira como tokoki kozala lelo podemos estar hoje, okoki oboma nzoto na vi na yo pode fazer de tudo na mais sua Yesu vida, ayebi source ya baproblème no ndenge mas ezali Jesus sabe da fonte da Yesu ayebi source sua mpe ya solution ya problème no ndenge ezali sabe a fonte da solução do seu problema. likambo eza nini kati na esika oyo O que é nesse lugar? eloko nini mpe pusaki Yesu apardone mbala moko mwana mobali O que wana levou Jesus a perdoar esse homem? ezalaki nde kondima Era fé. nani azolanda ngai Quem está me acompanhando? ezalaki kondima Era fé. kondima ya bato ya mutu wana A fé desse homem. na bato oyo bamemaki E ye as pessoas que carregaram-lhe. kondima ya mutu wana É a fé desse homem. emotivaki Yesu Motivou Jesus abana mbala moko pardone mutu wana para começar a perdoar esse. kondima ya bato wana E a fé dessas pessoas bamanifestaki amour na bango que manifestaram o seu epai amor ndeko azalaki na incapacité ya kotambola para o irmão que tem capacidade de andar, bamema ye epai na de Yesu lhe carregar para Jesus. Alléluia. Est-ce que bozolandanga bana Será que estão me acompanhando? eza na bachose mosusu na foi Há outras coisas na fé oyo nzambe azopesela yango solution que antes de Deus dar a il faut solução, atraiter na no dossier moko boye tem que tratar um il determinado faut documento. traiter na dossier moko ekozala conflit entre yo na ye Tem que tratar de um documento que é conflito entre oyo tu yo e oza na ele, makoki ya koluka kosilisa yango te que você não tem kaka capacidade ye de moko nde aza na você makoki ya acabar. kosilisa yango Somente ele que tem essa nazobondela capacidade. nzambe ya lola É o ouro Deus na de céu. pokwa na lelo Nesta keke so noite, likambo nde ezalaki ya kotelema que seja qual oyo problema estava ezalaki em koluka pé, toujours mona ke non est ce que nini eza que koampeshe estava, que veio, que ndenge olonge na ndako ye na esika como oyo saiu de casa e veio nesse tika lugar, nzambe ya lola abanda deja kosala kopesa solution na likambo wana que Deus avant começa a même yo dar a koloba solução desse problema antes de avant même orar, yo loba parce que antes nzambe de wana falar, porque aquele c'est le Deus Dieu qui sanctifie é Deus que c'est santifica, le Dieu qui sanctifie é Deus que santifica, abanda kosanctifie e yo começa a santificar, parce que bible elobi
Porque a Bible dit, notre Père qui est au ciel, nosso Pai que está no que ton céu, nom soit que seu nome seja santificado. Yesu traitaka dossier na facilité. Jesus trata o documento com a facilidade. Eza biso nde bato. E nós, os homens, tolingaka toujours koaccuse baninga. nós queremos acusar sempre os Eza homens. nde biso bato. E nós, os homens, donc esa question nzambe alimbisi yo neti mutu wana neti nzambe alimbisaki ye te. nós vimos com que se Deus perdoou como se fosse nada. Eza mpe biso bato. E nós, as pessoas, tokokaka kolimbisa baninga te. nós não conseguimos perdoar os outros. ata likambo yango banda korepete yango. Mesmo que já passou, vai repetir. Bem que já pediu perdão. C'est une erreur na vie. É erro na vida. Yesu ntango azotraite dossier mwana mobali oyo. Jesus, quando trata do atangelaki mwana mobali wana masumu te. não citou os pecados. alobi kaka masumu no nyonso. Ele disse todos os seus pecados que sejam foram perdoados. eza mpe ndenge ntango biso tokutanaka na Yesu. É da mesma maneira quando nós toyambaka Yesu. no dia que o acolhemos, osenga bolimbisi. pedir perdão. osenga te. Que não mais na scène na croix. Mas na cruz, alobaka Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ele disse Deus os perdoa porque não sabe o que faz. Papa limbisa bango po ete bayebi oyo bazosala te. Eles não sabem o que fazem. Pardon na ti lelo elobaka. Aquele perdão até hoje. Ti lelo esalaka. Até hoje opera. Mwana nzambe yoka ngai. Filho de Deus, kotangaka te na vie na yo toujours ozalaka péché. não conta que tu és pecador na sua vida. kotangaka pe te na vie na yo ke nzambe alimbisa yo te. E não conta com que Deus não te perdoa. oyo lisumu wana nzambe akosala nini akomango alimbisa yo neti atiango na part moko mpo arapelaka yo masumu. Oh, Deus te perdoa de uma certa forma para te lembrar sempre esse pecado. non bible elobi. Não, Bíblia diz. aefasa baati mpe baordonnance banda kokondane biso. Ele apagou tudo que nos condenava. na vie na yo. Na sua vida. ikozalaka na assurance ya œuvre ya sacrifice ya croix. É preciso ter a segurança da obra do sacrifício da cruz. nani azolanda ngai. Quem está me na acompanhando? continue. Eu continuo. mwana mobali otango ekomaki na niveau oyo aselobi ne te péché te sont pardonnés. E esse homem, quando chegou no nível de dizer que seus pecados estão perdoados, mbala moko bato wana bakomi kotiola. e as pessoas começaram a zombar. c'est comme si ndenge toza leo na église. É como estamos hoje na igreja. mingi bazoblaspheme pa nzambe. Muitos blasfemam contra Deus. bazoblaspheme bakokasa ke yesu nde moto azosala mabe. Eles pensam que Jesus faz o mal. nzobane bango nde bazosala mabe. Eles que estão fazendo o mal. bafarisien balobi boye. Os fariseus disseram assim. mwana mobali aza kotiola nzambe. Esse homem está a mwana zombar a mobali Deus. azotuka nzambe. Está blasfemando contra mwana Deus. mobali azosala mbeba liboso ya nzambe. Está a cometer pecado contra aza na Deus. bokonzi nini akolimbisa masumu. Que autoridade ou reinado que ele tem para perder nzoka nde pecado? bayebaki te. Eles não sabiam. moto epesamelaka ye kombo mpe nguya ya kobikisa bato mpo na kolimbisa masumu eza kaka oyo wana bandaki. Que o homem que tinha o poder de perdoar os pecados era o homem que estava bango falando. nakanisi ke yesu azotiola Eles nzambe. pensaram que Jesus nzoka zomba nde bango nde de Deus. bazotiola nzambe. Eles que estão zombando na de vie Deus. eza bongo. Na vida é ntango assim. ozomona mutu mabe. Quando você vê que nzoka o homem nzambe mau, azomone malamu. Deus está lhe nde vendo bakoka bem. kobotiola nzambe. Você está zombando de keba Deus. na vie chrétienne. Cuidado na vida cristã. keba na vie ya foi. Cuidado na vida da motu fé. oyo aza kati na nkolo. As pessoas que estão em Cristo aza kotambola ntango nyonso elongo na nzambe. estão a andar com Deus modele nzambe asantifiaka ye yo nanga toyebi te. do jeito que Deus nos santifica, nós não yo sabemos. ozalaka na kondimaka mutu oyo totambola ntango aza toujours na foi. Você acredita que esse homem que estamos andando está na oyo fé? abandone nzela nzambe te. Que não abandonou o caminho koloba de teke Deus. nzambe atiki. Não diga que Deus o nani abandonou. azolanda ngai. Quem está me acompanhando? parce que nzambe wana Porque aquele Deus, ntango ozoloba bongo quando estás a falar seke assim, ozonye œuvre ya croix ya mwana nakufaka mpo na motu wana. você está a ignorar a obra da cruz que seu filho morreu. keba na vi na yo Cuidado na sua vida zalaka ekenge e seja atento. talaka bolingo na nzambe na Vê o amor de Deus no po ete mundo ovanda na bato mpe bien. para estar bem com as pessoas. sikoyo mwana mobali oyo E este homem, qu'est-ce qui s'était o passé. que é que se passou? nzambe yesu ntango alimbisi ye Jesus, quando o perdoa, mbala moko alobi na bato oyo e disse nessas pessoas: alobi bino bozoloba bo mpo na nini makanisi ya mabe na mpo na nini na kati na mitema na bino makanisi ya mabe ya boye. por que vocês têm pensamentos ruins dentro do vosso coração? ayebaki deja makanisi na bango. Ele viu em seus pensamentos akontinue koloba e continua a falar. nani na kati na bino Quem entre vocês oyo akoki koloba na mutu que pode dizer no masumu homem elimbisami que seus pecados mpe são perdoados zwa te toko na yo e pega sua tela, telema levante kende na ndako. e ande? nani aza na bokonzi Quem wana tem essa autoridade? moko te kati na bino. Ninguém dentre mpo na vós. nini Por quê? mwana mobali oyo Este homem, banda fanda awa desde que estava boyebi aqui, ye na mboka você conhece ele na mokolo cidade. moko te E nenhum motu dia moko pe te e ninguém azwaka courage teve a ya coragem kobondela de to orar ya koloba epai na e nzambe dizer a Deus ete mwa mobali oyo abika que esse homem seja nzoka nde azalaka curado. na posa E que era ya kobika na vi na ye. ele tinha vontade de se moto curar. moko azalaka na courage wana te Ninguém tem essa coragem. me ngai
Mas eu levantei como filho do homem. Eu tenho autoridade de dizer ao homem que seus pecados estão perdoados. Pega a sua terra e anda. Alléluia. Disse levante e ande. Il levantou e andou. Estou a dizer esta noite que as suas coisas estavam sentadas que se levantem. Que tudo na fé fonctionner d'une manière e começa a funcionar numa boa maneira. Dentro tudo na fé que tenha funcionamento normal. Eu não estou mesmo nesse contexto. Mas no meu ponto que estou a falar. Eu disse Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre no nosso tempo. L'Esprit du Seigneur est o Espírito do Senhor está sobre mim. Si kobola nanga très bien. Agora me acompanhe muito bem. Na mokana Matthieu chapitre 9. Mateus capítulo 9. Verset 8. No versículo 8. A Bíblia diz. Quando viram que esse homem andou. Toute la foule. E toda a multidão. E multidão de gente. Começaram a louvar o Senhor. E começaram a dizer. Que seja louvado Deus. Porque fizeste com que o poder que seja dado às pessoas. Leia, quem está me acompanhando? Me acompanhe muito bem. Esse tipo de poder, Deus fizesse que seja dado aos homens. Eu estou a dizer eu sou meio daquela multidão que estava a zombar quando Jesus falava. Eles que glorificaram a Deus e disseram esse reinado Deus deu aos homens. Est-ce que será que são palavras que Jesus falou? Não são palavras de Jesus. Mais comment se fait-il? Mas como Deus chegar no nível de falar isso? É o lugar que eu vou explicar para vocês. Eu posso explicar? Abana pela glória do Senhor. Essa gente entenderam o poder que estava em Jesus de curar as pessoas. Não está somente em Jesus, mas Deus mandou para toda a gente. Mas Jesus lhe disse: quem tem o poder de dizer que pega a sua tenda, levante e anda? E no outro lado, ele não tinha fé. Por quê? Porque esse homem não se curou. Mas quando se curou, o Espírito Santo atingiu seus corações e começou a convencer. Estás a ver o que aconteceu? Você também tem o poder de fazer. As coisas que aconteceram, você também tem o poder de curar. Esse homem que zombava, ele que levou esse poder para vocês também curar. E quando glorificam o Senhor e começaram a profetizar, esse aqui nem Jesus falou. E quando lê no João capítulo 14, no versículo 12, vai ver que Jesus diz: en vérité, je vous le dis. E é verdade, aquele que crê em mim vai fazer um milagre mais do que eu fiz, porque eu vou ao Pai. Esse fala para ele. Esses já são dias que faltava para Jesus voltar ao Pai. Aqui é o início do ministério de Jesus. Essa multidão viram poder de curar as pessoas. E Deus deu aos homens. E para trabalhar com isso, não trabalharam com isso. É como funciona nos cristãos de hoje. Estás a ver, irmão? Hoje,
Nous comprendre tes vies chrétiennes et nous fonctionner. Nós estamos a entender como é que funciona a vida cristã. Estamos a orar bastante. Mas temos poucos resultados. Por quê? Nós somos como essa gente. Eles se alegraram com o poder dado aos homens. Mas esses nunca trabalharam com isso. É como a igreja. Celui qui est en moi. Aquele que está em mim. É plus fort que celui qui est dans ce monde. É mais forte do que aquele que está no mundo. Mais quand on a problème. Mas quando enfrenta problema. Por que me abandonou Deus? Por que me rejeitou? Mas ele que está aquele que está em mim é mais grande que o problema. Mas quando chega no problema, viu como se fosse Deus viu que o problema é mais grande. É como se fosse se Jesus e Deus encontraram problema e Deus corre e te abandona, corre. E você vê e Deus quer que você volta, não milagre. É um erro na vida. A Bíblia diz o poder que foi dado a não foi dado aos animais, é dado aos homens. Cristão, você tem um poder dentro de si de curar as pessoas. Não é somente os pastores. Essa fala que é dado aos homens. Se fosse dito que foi dado entre os homens, esse aqui quer dizer, é a casos particulares. Leia em Mateus 9, capítulo 8, vai dizer. Aos homens na humanidade. Esse O é de humanidade. Não é de raça. Não é tribo. Não é língua. Não viu que é grande, pequeno. Mas é dado naquele que vai crer em Jesus. Não é um pastor. Não é um título acadêmico. Não é um título teológico. Não é um título ministerial. Mas então é aquele que crê em Jesus. Mamãe, papa, você tem a autoridade de declarar no problema e o problema abandona. Ele fez o reinado de sacrificador. Você tem liberdade de entrar na presença de Deus e pedir e ter o resultado. Mas diante de problemas, você não tem tempo de entrar na presença para pedir você não exerce a fé. Você não me acompanha bem. E diante de Deus, você tem o livre entrada de ser atendido em todas as coisas. E outros problemas como a montanha. Não tem direito de ir a Deus e suplicar. Por quê? A Bíblia diz: se você tem a fé como um grau de montanha, vai dizer na montanha, não vai ir a Deus. Você vai virar a montanha. Você vai ir no problema. Vai dizer ao problema. E sai daqui. E vai amar. E vai obedecer. Vai dizer a doença. Vai dizer a todos os problemas. Sai daqui. Sai do meu corpo. Vai te obedecer. Mesmo na saúde. Mesmo em casa. Mesmo no trabalho. Em todo dia e noite. Você dá o comando. Porque esse poder é dado a ti. E a montanha obedece. E vai. Por quê? Porque essa autoridade é dada a ti. Você tem essa autoridade. Não espera ligar o pastor. Você tem autoridade de declarar e se cumprir essas palavras. Filho de Deus, ouça. Hoje mesmo morremos.
Hospedemos. Princípio ya makambo ya vivi ya nzambe te. Nós sabemos os princípios das coisas de Deus. E as coisas mususu ezowumela. Há outras coisas que duram. Eza forte na biso moko. É a nossa culpa. Eza forte na yo na ngai. É a nossa culpa. Suti ya nini? Por quê? Você vai pouvoir repesa meli batite. Nós sabemos do poder que é dado aos homens. Changer verset olo. Nós trocamos esse versículo. Pouvoir repesa mi parmi les hommes. Esse aqui é dado entre os homens. Mais repesa mi parmi les hommes. Não é entre os homens. Mais repesa mi aux hommes. Mas é dado aos homens. Ya obi ki sabato. De curar as pessoas. Quem está me acompanhando? Yes, alobi. Jesus dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vers os milagres que vão acompanhar daqueles que creem no nome. Miracle kolanda ba oyo nyonso bakondimela kombo na ngai. O milagre acompanha aqueles que vão acreditar no meu nome. Não é somente eu. Não é diácono. Pastor e profeta. Não. Não somente intercedores. Bem amado ao Senhor. Pode ter filho de irmão aqui. Ore com a fé. O que nós estamos a falar bastante. Estamos a ver poucos resultados. Porque nossa fé está assim. Quem está me acompanhando? Abana pela glória do Senhor. Hoje eu vou descair aqui para mim te dizer, essa semana o poder é te dado. O poder é te dado. Você é capaz de fazer declarações. Em todo momento aconselho-te em vossa variedade. Nossa vida na fé está em três bases. Nós conhecemos. Em convicção, na declaração e na manifestação. Tenha fé. O que estou a falar vai se cumprir. Isso. Se tu confesses de ta bouche, se você confessa na sua boca, diz a Bíblia, se estás a confessar, você vai pertencer à salvação. Saiba que quando estás a declarar, não tenha dúvida. O que estás a dizer, creia. Eu sou Deus. Eu sou Garcia Jesus. Quem vai funcionar em mim? Espírito Santo. Dentro da criação. Que é Ele que criou tudo. O que vou falar? Manifestação sua vai operar. E quando eu faço isso, eu vou crer que vai acontecer. Será que estamos entendendo? Sabe que esse poder é te dado dentro de casa, na rua, em todo lugar. Pode se encontrar na situação. O reino é te dado de curar os homens. As pessoas profetizaram cedo. Não era Jesus. Era a multidão que zombou. Mas ao ver milagre, profetizaram. Mas as pessoas que profetizaram não trabalharam como os cristãos de hoje estão. Eu tenho Jesus. Eu sou de Deus. Eu vou à frente. Mas vocês toda hora. O que me fez? Onde sou colocado? Onde não tem posição. Você está na cadeia. Ou é liberto. Hoje eu falo cadeia. Hoje eu falo que sou liberto. Essa autoridade é lidada. Por isso, algumas vezes Deus admira. Nós não sabemos como nos posicionar. Porque não se percebe a nossa posição diante de Deus. Nossa posição na fé. É preciso estar em uma medida. Que vosso sim seja assim. Se eu sou liberto, que eu seja liberto, vou continuar com essa espiritualidade. Se eu sou fechado nas maldições, vou ficar nessa posição. Vou continuar nessa posição. Você não vai saber. Mas no caminho do seu exato, vai refletir como você
fala no jeito que tu pensa. E se você fala que somos amarrados na cadeia, mesmo que você fala a libertação, o que está no seu pensamento vai te levar somente na cadeia. Na cadeia ou na libertação. Se você pensa a maldição, mesmo que rezar na bênção, vai descair sempre lá. Mas se você diz que você é livre, liberté que Christ m'a affranchi. É pela libertação que Jesus me libertou. Mesmo que eu vou cair na liberdade. Estão me acompanhando? O espírito funciona assim. Mais ce qui m'a canisé que nous avons deux positions. Eu vejo que eu tenho duas posições. Na monde spirituel, deux positions. No mundo espiritual não há duas posições. Eu não estou nesse lado. Não estou nesse lado. Não estou no meio. Não há ninguém que está no meio. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Há somente um mediador entre homem e Deus, é somente Jesus. Nós. Ou bien ou está nesse lado, ou está nesse lado. Se você está nesse lado, você confessa esse lado. Está nesse outro lado, confessa esse outro lado. É como funciona o espírito. Mas eu creio. Você está no lado de Cristo. Você está no reinado de Cristo. Quer dizer que o reinado de Deus é a sua partida. Aquele poder é seu. Agora, qual é o problema que te preocupa? Aquele problema é preciso se erguer na fé e você expulsar, vai obedecer e vai. Eu creio que essa semana é de declaração. Nós oramos por agora vamos na declaração. Será que não pode se levantar e começar a declarar? Quando estás a declarar, estás a falar e na fé estás a falar e na confiança. Eu creio. O Espírito Santo vem com a operação. Como disse que haja luz. Et la lumière fit. E houve a luz. Como vai acontecer? Eu vejo como o Deus vai tornar e de começar a testemunhar as obras de Deus. Porque essa autoridade foi lhe dada. Fechamos nossos olhos. Realizamos a presença de Deus. Diga primeiramente obrigado a Deus. Eu te agradeço no merci da premier jour. Obrigado pelo primeiro dia. Eu creio que essa autoridade de curar, essa autoridade de solução de problema na minha vida é me dado. Eu creio essa semana é meu. Ergamos nossa voz e começamos a orar e dar obrigado a Deus. Bondela bien-aimé, bondela, papa. Bondela bien-aimé.